Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, uma alegria poder estar aqui conversando, falar um pouco da palavra de Deus nessa manhã, nesse domingo. E essa oportunidade que Deus nos tem dado, né? Então, nós estamos aproveitando o tempo. Faz algum tempo que não falamos nada. E Deus, então, me inspirou para trazer um assunto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu fiquei meditando durante muito tempo sobre esse assunto.
Muitas coisas eu aprendi, muitas coisas eu observei. Então, queremos falar sobre isso hoje, sabendo que esse domingo existe um compromisso nacional, né, devido às eleições, à parte política, onde nós devemos cumprir. Então, eu sei que muitos talvez não podem estar assistindo, mas vão poder assistir depois. Vai ficar gravado para poder assistir quantas vezes quiser. Amém? Então, irmãos, que Deus abençoe a todos, que todos estejam com o coração aberto para ouvir o que Deus tem para dizer, o que eu tento me expressar, mostrar. Não vai ser longo, vai ser curto, isso eu prometo hoje. Né? Não vai ser como as outras transmissões, então vai ser bem tranquilo daqueles que não têm muita paciência, que não conseguem ficar na frente de uma tela durante muito tempo. Então, prometo que vai ser o mais curto possível. Amém? Então, o título que eu dei foi Perdendo a Luz. Vai ver no decorrer dessas transmissões o que eu quero dizer com isso, o que o profeta quis dizer com isso, que eu estava analisando e meditando, o que ele quis mostrar com isso. Então, essa primeira parte eu pretendo fazer em duas partes. Eu dei como subtítulo, né, os olhos, a janela do corpo. Nós vamos entender um pouco disso, porque o que isso tem a ver com a perder a luz, de que o profeta quis dizer, tá bem? Então eu convido vocês para nós lermos, nós iniciarmos, ler em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, que diz assim, apenas esse versículo, Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Orar? Poderoso Deus, Senhor Jesus eterno, grandíssimo Pai celestial, autor da criação. Deus que sabe tudo, Deus que pode tudo. O Senhor Jesus Cristo, que é a luz do mundo, que ilumina todos os homens. Nós queremos te agradecer, te dizer muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela semana que passou, Senhor. Pelos livramentos que o Senhor nos trouxe, pelas providências, pelas curas, pelos resultados obtidos, pelos pedidos, Senhor, chegados, que o Senhor tenha abençoado. Muito obrigado. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas também, Senhor. Eu te peço mais uma vez. Tira a incredulidade e a dúvida, Pai. Eu sempre te peço isso e peço mais uma vez. Tu conheces o meu coração. Me ajuda nessa transmissão a falar somente o que é correto, Senhor. Não deixe eu colocar meu pensamento meus pensamentos, as minhas ideias nessa transmissão, mas que seja exclusivamente a tua santa e pura palavra, Pai. E quando acabar essa transmissão, que muitos possam aprender melhor, mais, Senhor, e possam fazer um propósito contigo, possam se dedicar mais, se consagrar mais, e possam fortalecer os corações, Deus. Eu te peço, precioso Pai, em nome de Jesus Cristo, para honra e glória teu santo nome, Jesus amado. Amém. Amém. Bom, irmãos, como nós lemos aqui nesse versículo de Apocalipse, Deus falando para o povo se arrepender, isso na primeira era, que senão ele removeria o seu castiçal. Correto? Foi baseado na mensagem, lendo a mensagem A Era de Éfeso, eu encontrei esse versículo e o profeta dizendo, explicando um pouco mais, que Deus removeria o seu castiçal. Bom, o que é o castiçal? Ele tem vários nomes, né, na Bíblia que a gente encontra. Castiçal, candelabro, candeeiro. Né? Nada mais que um suporte onde tinha um tubo, um pavio mergulhado em óleo, onde servia para iluminar uma residência, uma casa, um templo, alguma coisa desse tipo. Tinha vários formatos, 2, 3, 5, 7, conforme a quantidade de canudos, maior a quantidade de luz. Né? Existe também na Bíblia chamado de lâmpada, eu esqueci o nome, candeia. Tudo refere à mesma coisa, né? Não era essas lâmpadas modernas elétricas que a gente tem hoje, né? Eram feitos de óleo mergulhado
pavio mergulhado no óleo que acendia e iluminava. E aqui então Deus está dizendo que removeria o seu castiçal, se o povo não se arrependesse lá na primeira era, porque eles já tinham se afastado do primeiro amor. E meditando sobre isso, estava analisando, isso é com as minhas palavras, tá? É o profeta dizendo. Eu pude perceber que, embora o Mombrana fala, né, na era de Éfeso, muito isso, deixaste teu primeiro amor, volta por teu primeiro amor. Mas nós observamos que não é que o povo efesiano, repita com as minhas palavras, tá? Mas o Mombrana deixa transparecer isso. Na Bíblia, o que Deus está dizendo, não é que eles tinham deixado o primeiro amor. Não é que eles tinham deixado o amor de Deus. Eles tinham deixado o amor de Deus, já não era em primeiro lugar. Então não é que eles, quando Deus está dizendo retorna ao primeiro amor, coloca o amor de Deus em primeiro lugar. Então eles já estavam ficando relaxados, visados. Eles não tinham deixado o amor de Deus. Eles tinham deixado o amor de Deus em segundo, em terceiro, em quarto, quarto lugar. Não era o primeiro lugar. Então, por isso eles tinham deixado o primeiro amor. Eles tinham deixado o amor, deixado de ser o primeiro. E aqui Deus está dizendo isso, se não voltasse, ele removeria seu castiçal. Ou seja, o castiçal era um instrumento que dá a luz. Então Deus removeria a luz desse povo, a luz dessa era, se eles não colocassem ele em primeiro lugar. E alguém que não tem luz, alguém que tem o castiçal removido, não pode dar a luz. Uma igreja que tem o seu castiçal removido, ela não pode ser guia de outras pessoas em dias de noite. Ela não pode guiar alguém, ela não pode iluminar alguém. Então foi baseado nisso, eu pretendo falar mais disso na segunda parte. E hoje eu quero falar então desse subtítulo que eu dei, que é os olhos, que é a janela do corpo. Aí tu vai ver então o que tem a ver tudo isso. Bom, vamos ler aqui então e eu vou comentar. Pra... Agora sim. Para nós começarmos a entender, eu quero que vocês leiam comigo e prestem atenção nesses 3 versículos da Bíblia aqui. Bom, Mateus 5 diz assim, Jesus falando, a partir do verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia. Veja, a candeia, a lâmpada. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aqui Jesus está dizendo, falando que o crente, ele é a luz do mundo, aquilo que ilumina o mundo. Vós sois a luz do mundo. Ele mesmo se referiu dizendo, eu sou a luz do mundo. Né? E ele falando aqui, comparando que a candeia, que ninguém acende uma candeia, uma lâmpada e coloca embaixo, mas sim em cima, para que todos que estão na casa, entrando na casa, vejam essa luz. Certo? Vejam essa luz. Então, a função da candeia é iluminar o que está dentro de uma casa num ambiente escuro. Ela serve para iluminar, para que todos que estão ali vejam essa luz. Então, ele dizendo que o crente deve ser isso. Essa luz onde todos, ao entrarem nessa casa, verem esta casa, vejam que ela está toda iluminada, poderem ver o que tem dentro dessa casa. Poderem ver os objetos dessa casa. Essa é a função da candeia. Vou continuar lendo aqui. Em Mateus capítulo 6, agora capítulo 6, a partir do verso 22, diz assim: E a candeia do corpo são os olhos, ou seja, a lâmpada do corpo
são os olhos. Assim como a candeia é a luz da casa, agora ele está fazendo a comparação que a luz do corpo são os olhos. Ele está comparando a candeia com os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. O teu corpo tenebroso é estar em trevas. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas? Observe aqui que no capítulo 6, Deus está comparando agora, Jesus está comparando agora, Deus, né, a candeia com os olhos. Assim como um objeto, ele está querendo dizer que um objeto tão pequeno, que é responsável por clarear, iluminar todo o ambiente, para que quem entre possa ver o que tem dentro desta casa, os olhos também fazem essa função para o corpo. Os olhos têm essa função de iluminar o corpo todo. De maneira que ele mostrando que se os olhos forem bons, o corpo todo será iluminado. A luz que entra, então, ela vem pelos olhos. E esse órgão tão pequeno, responsável por iluminar o corpo todo, recebe luz desses pequenos olhos, onde possa iluminar esse corpo todo. Onde as pessoas podem ver, então, o que há nesse corpo. Então, comparando aqui, olhando, a gente vê que os olhos têm a função de uma janela da casa. Qual é a função de uma janela em uma casa? Há quem diga muitas coisas. Porém, antigamente as janelas não eram como as nossas janelas hoje. Elas não eram com vários formatos e vários tamanhos. Tinha vários tamanhos, sim. Mas a função de uma janela é somente uma, é transmitir passagem de luz para que o ambiente seja iluminado. Então, esse compartimento numa casa tão pequena chamado janela, onde se abre ela em dia de sol para que entre a luz e que ilumine toda a casa e todos que estão ali dentro possam se localizar e ver o que tem dentro dessa casa, à noite essa janela é substituída por uma candeia, uma lâmpada, um castiçal, um candelabro, um candeeiro. É a mesma função. Então, os olhos têm essa função de ser a janela do corpo, onde ele é o transmissor da luz para que esta casa, esse corpo, não fique sem iluminação. Amém? É isso que Jesus está comparando aqui. Então, o que ele está querendo dizer é que esse órgão tão pequeno, mas muito importante do corpo humano, que é responsável por transmitir luz, iluminar todo o resto do corpo, provém dos olhos. Por isso, se os olhos forem bons, mas se os olhos forem maus, ou seja, se a janela for mal, se a janela estiver fechada, é impossível que a luz entre e o corpo seja iluminado. Bom, daí tu deve estar se perguntando que corpo, Tiago? E o corpo da igreja? E o corpo local? Porque Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Como ele disse, eu sou a luz do mundo. Então, quem são os olhos desse corpo local chamado igreja? Onde a luz entra para que ilumine todo o corpo. Quem será esses olhos na igreja? No decorrer da transmissão, mais precisamente na próxima, eu quero falar sobre isso. Hoje eu quero deixar apenas uma introdução. Então tu observa que se essa casa não tem uma janela adequada, a iluminação não pode bater ali. Lembrando, irmãos, tenho isso em mente a partir de agora, tá? E a janela não é a porta. Qual é a função de uma janela de uma casa? A função de uma janela só serve para uma função. Tá, duas funções. Até três funções. Mas o objetivo é iluminar. Veja, a janela é aquilo que permite a visão de quem está no ambiente olhar o que está dentro do outro ambiente. Ou seja, quem está dentro poder olhar o que tem lá fora. E quem está lá fora poder olhar o que está dentro. Para isso serve uma janela. Porém, a janela não permite a passagem. Ninguém atravessa o outro lado, tanto de dentro para fora ou de fora para dentro, pela janela. Essa é a função da porta, como eram as casas antigamente. Hoje já tem porta-janela, não dá para levar em consideração, mas para a gente olhar como era antigamente. Ela apenas permite com que nós, eu e tu,
possamos olhar o que tem do outro lado, ou se nós estamos fora, para poder olhar o que tem dentro. Esta é a função da janela. Se eu quero chegar ao outro lado, atravessar, eu tenho que passar pela porta. Então, em uma casa, existe uma porta, existe uma janela, onde eu tenho contato com o exterior ou interior, mas se eu quiser atravessar, me apossar e interagir com o outro meio, eu passo pela porta e não pela janela. E aqui a gente já pode tirar muitas coisas. Então, quem é a porta da igreja? Jesus disse, eu sou a porta. Então ele é a luz, ele é a janela, ele é a porta, ele é tudo naquela casa. Mas em um corpo local, numa casa, como existem móveis, existem essas aberturas com funções diferentes, dentro do corpo humano existe também esses órgãos com funções diferentes. Qual é a porta do nosso corpo? Os olhos são a janela. Mas e a porta? Por onde entram as coisas? Seguindo capital, o que eu estou querendo dizer? E num corpo local? Ninguém atravessa o interior ou o exterior pela janela. Há uns que querem pular a janela. E quem pula a janela geralmente era um ladrão, um bandido, como era antigamente, né? Alguém que não vem pelas vias corretas. Não é verdade? Então a janela serve para isso, apenas para mostrar o que tem no ambiente, o que tem no outro lado. Se eu quero chegar lá, eu passo pela porta. Na igreja é a mesma coisa. Quem é a porta? Se não tem uma janela adequada, se não tem uma iluminação adequada, eu muito menos posso reconhecer ou mesmo achar a porta. Tá? Eu estou me adiantando, mas isso vai ficar para a próxima transmissão. Tá bom? Então a gente já consegue perceber isso. Quem é a porta? Porta não é janela. Janela não é porta. São funções diferentes. Amém? Bom, então aqui é o que Jesus está dizendo aqui. E os olhos fazem essa função da candeia para iluminar o corpo todo. Para que eu abra a janela e eu então posso ter acesso à porta. De maneira que se eu não abro a janela, eu não consigo iluminar, eu muito menos vou poder achar a porta. Tu já consegue entender muitas coisas aqui, através de Bíblia, exemplo, que a gente pode trazer, mas vamos deixar para a próxima transmissão, tá bom? Bom, olhando aqui, seguindo então a próxima escritura. Em Lucas 11, diz assim, e ninguém acendendo, é muito parecido com Mateus, né? E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas do velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, aqui fala olho simples, né? Mas é o olho bom, né? Também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mal, também teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, tudo será luminoso, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Mais uma vez aqui Jesus falando em Lucas 11 agora, e esse órgão responsável por iluminar o corpo todo são os olhos. E o nosso assunto aqui é perdendo a luz. Bom, de maneira que castiçal seria removida essa igreja. Ou seja, ele está querendo dizer que a luz seria removida, perderia a luz. Então nós vamos ver como é que perde a luz. Como é que uma casa perde a sua iluminação? Perdendo a janela. Como é que um corpo humano perde a luz? Perdendo os olhos. Como é que uma igreja perde a sua luz? O órgão que é responsável por trazer luz para o ambiente, para dentro da igreja, e poder ver lá fora nas trevas. Perdendo os olhos da igreja. E Deus prometeu que removeria a luz dessa igreja. Como é que ele faria isso? Cegando, então, esse corpo. Você consegue compreender? Cegando esse corpo não tem mais luz. Porque o que é responsável por transmitir a luz é os olhos, é a candeia. É a candeia dessa casa, são os olhos. Então nós podemos deduzir aqui que Deus está dizendo que para esse povo, que ele removeria esse castiçal, essa casa ficaria
sem iluminação, não poderia enxergar, não poderia iluminar tanto dentro ou ter acesso para fora, não poderia ser guiado em uma noite de trevas, porque ela perderia a luz. Ou seja, esse corpo aqui, essa casa, fica sem luz como sendo cegada. E Deus então cegaria esse corpo. Deus cegaria aquele corpo local, removendo a luz. Quem é essa luz? Vamos deixar para a próxima transmissão. Amém? Mas, então tu já conseguiu entender o que Jesus está querendo dizer aqui e o nosso assunto. Mas eu não posso deixar de seguir adiante, irmãos, sem falar dos olhos propriamente dito. Seguir adiante aqui, sem pegar essa base que eu gostaria de falar dos olhos. Tá? Esse órgão tão pequeno é os olhos. Por isso que eu dei o título A Janela do Corpo. Bom, então tu já entendeu essa função dos olhos e da luz. Tem um ditado no mundo tão famoso, né, que diz que os olhos são a janela da alma. É muito famoso. E eu fui atrás disso, quando lendo essa mensagem. Eu queria saber quem falou isso. Tão famoso. Embora não é uma verdade escriturística, não é bíblica, mas é uma verdade. E eu creio que Deus gostou tanto disso que ele permitiu isso. Isso se difundiu por vários países. E realmente, né, quem escreveu isso foi um poeta americano, Edgar Allan Poe, que falou que os olhos são a janela da alma. Né? E a gente já viu qual é a função de uma janela. E os olhos têm exatamente essa função. Né? Por quê? O que a janela faz? A janela permite a vista de você olhar o que está do outro lado. E se você está do outro lado, olhar para dentro. Assim são os olhos. Os olhos expressam sentimentos. Os olhos exprimem. Você pode fazer contato com o que está lá fora. E ele também transmite o que está no teu interior, no teu espírito. Né? Essa é a função dos olhos. Os olhos expressam sentimentos. Eles têm a percepção das coisas de dentro para fora e também de fora para dentro. Então dizer que os olhos são a janela da alma está corretíssimo. Quando estamos angustiados, como estamos felizes, como estamos tristes, estamos irados, o nosso olhar, ele reflete o que está dentro do nosso coração, o que está dentro do nosso espírito, o que está lá no fundo, lá dentro da nossa alma. As pessoas são capazes de olhar nos nossos olhos e poder identificar o que se passa com nós, o que aconteceu, o que está acontecendo. Então, uma percepção de dentro para fora, onde nós podemos ver através dos olhos e também podemos ver o que está lá fora. Então é algo, os olhos realmente são essa janela onde expressam sentimento, expressam emoções, né? Expressam afetos, podemos assim dizer. Amém? Então não está errado essa expressão, os olhos são a janela da alma. Bem? Bom, eu quero falar então um pouco sobre isso, sobre olhos, para a gente começar a entender o nosso assunto, como perder a luz. Tu já entendeu que Deus removeria a luz. Como é que ele remove a luz do corpo? Tirando da casa, apagando a vela, vamos dizer assim, removendo a candeia, removendo o castiçal, removendo o candelabro. Como é que ele remove a luz do corpo? Removendo a luz dos olhos, cegando, vamos dizer, esse corpo. Não é verdade? E nós vamos ver na próxima transmissão que tem uma maldição de Deus, uma escritura que Deus ele faria exatamente isso. Cegaria, furaria esses olhos. Por algum motivo. Tem um motivo para ele fazer isso. Por quê? Isso nós vamos deixar na próxima transmissão. Bom? Então aqui um pequeno estudo sobre os olhos. No hebraico, olho, né, se fala ain, né, olhos no plural, enaim. E os olhos podem significar luz e água. Vai dizer assim, mas como assim luz e água, irmão Tiago? Você vai ver por todo o decorrer da Bíblia, os olhos, eles mostram isso, eles exprimem esse sentimento de luz e água. Já vimos a luz, mas e a água? Eles podem comparar-se com água. Então, os olhos, tu vai encontrar muito essa palavra ain no hebraico, composta ou sozinha, às vezes o próprio plural dela
Ain é olhos, embora tenha a sua própria palavra em plural, no plural, enaim, mas às vezes muito usado no hebraico, às vezes é só ain, mas que expressa a palavra de plural, olhos, tá bom? Então, na Bíblia, no hebraico, no original, a palavra ain ali, ela expressa olho, quando você encontra olho, olhos, né? A vista, visão, aparência. Tá essa palavra ain ali de olho, mas ela junto com uma frase, ela tem outro sentido, sentido de olho, vista, aparência. Junto com outras palavras compostas, ela tem outro sentido também. Elas expressam, junto com outras palavras, significam qualidade. Elas também expressam fonte ou nascente. E não está errado. Né? Deve dizer assim como fonte. Fonte ou nascente. Nascente de água, fonte d'água. Tem até palavras técnicas, né? Por exemplo, eu encontrei uma nascente de água. Lá tem uma nascente de água. Lá tem um olho d'água. Mostrando que o olho representa fonte. Né? E é exatamente isso que na Bíblia, muitas vezes a palavra ain, olho, é expressada. E não está errado, porque os olhos são fontes de águas. Né? Muitos poetas usam essa expressão. Realmente, os olhos são fontes de águas, onde a gente chora, lacrimeja, onde essas fontes são abertas, essas janelas são abertas e essas fontes são derramadas. Então, os olhos, sim, eles exprimem, eles expressam água, luz e água. Vou dar um exemplo aqui para vocês, bíblico. Então, a palavra ain, no hebraico, quando ela está junta, composta com outras palavras, ela tem um outro sentido. Ela tem muitas vezes sentido de fonte. Tá? Face, também. A face do meu rosto, mas na verdade falando dos olhos, né? Encarou, fitou, né? A expressão. Tá ali a palavra olho, mas ela com outra palavra, ela tem um outro sentido. Então essa palavra ain, junto com outra palavra, muitas vezes na Bíblia, ela denota fonte. Fonte de água. Por exemplo, vou dar uns exemplos aqui que tu vai encontrar que talvez tu não sabia. Por exemplo, a palavra Endor, né? A pitonisa de Endor, tão famoso lá em Samuel, né? En é duas palavras compostas, En, Ain e Dor, né? Endor, que significa fonte de dor ou fonte de habitação, né? Fonte da habitação, é uma fonte d'água, né? Englaim, Ain, Eglaim, no hebraico, fonte de bezerros. Enganim, fonte de jardins. Engedi ou Engedi, né? Ou Engedi, eu digo Engedi, hebraico, no hebraico significa fonte do cabrito. Enrada, que na verdade na nossa Bíblia tá tudo junto, tá? Mas aqui eu separei para vocês poderem entender. Enrada, fonte de veemência. Enrazor, fonte da aldeia ou fonte do recinto. Enmispate, fonte do juízo ou fonte do julgamento. Tu vê então, e tem muito mais, muito mais. Eu peguei só 7 aqui para dar um exemplo, tá? Eu esqueci, vai ter um monte que começa com en. Tudo que começa com en ali, que é a palavra ain no hebraico, o olho. Então tu vê que essa palavra olho, mais uma outra palavra, ela tem sentido de fonte. Uma fonte d'água, uma fonte. Fonte disso, fonte daquilo, fonte. E os olhos são realmente fonte de água. Então a Bíblia está bem perfeita quando ela faz essa conotação, quando ela expressa esse sentido, tá? Nesse sentido figurado, que é um sentido figurado mais literal também. Bom, então tudo tem en ali significa fonte, daí a palavra olho, tá? Então pode ler na tua Bíblia quando tu achar en alguma coisa, é fonte de alguma coisa, tá bom? Então os olhos sim representam fontes de água, representam água e luz, bem? Bom, tu vai entender mais precisamente lendo esses versículos aqui da Bíblia. Em Provérbios 22, versículo 9, diz assim, ó, falando dessas fontes, tá? Falando dessa luz. Então, já entenderam o que os olhos podem expressar, tá? O que é de bons olhos, aqui na nossa Bíblia, pelo menos a minha, tá assim, o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao nobre. Muitas Bíblias, ali onde diz bons olhos, está a palavra generoso.
Lembra que eu falei? A palavra ein mais alguma exprime também qualidade, não só fonte, mas certas qualidades. Então ali diz bons olhos, né? Ein tov, bons olhos, bom olho, né? Ou ein tová, né? Algumas expressões assim, olhos bons. A palavra aí, procura na tua Bíblia se está desse jeito, às vezes está ali generoso, porque o sentido é isso. Esse bom olho, ele quer dizer outra coisa, generosidade. Veja do que o versículo está falando. Aquele que é generoso será abençoado. Porque o que o generoso faz? Porque deu do seu pão ao pobre. O generoso repartiu com aquele que tem necessidade. O generoso, o de bom olho, que é esse generoso, nesse sentido aqui, ele se preocupa com a necessidade do outro, sem buscar favor, sem buscar em nada em troca. Ele tem o coração aberto. E Deus está dizendo, Jesus está dizendo aqui, Deus está dizendo aqui, que o generoso, aquele que tem o bom olho, ele será abençoado. Por quê? Porque ele reparte, ele compartilha, ele não ficará desamparado na hora da necessidade. Então aquele que tem os bons olhos, né, que nesse caso é generoso, ele será abençoado. Amém? Então tu já consegue entender que tudo tem a ver com essa entrada, que é a primeira parte de uma casa, de iluminar. Se teus olhos, se essa parte for iluminada, veja, uma pessoa generosa é uma pessoa que tem um coração iluminado. Ou seja, o olho bom. A luz é boa que iluminou aquela casa. Por quê? Por que ele pratica isso? Porque veio através dos olhos. A luz que entrou no seu corpo para que ele fosse generoso veio através dos olhos. Provérbios 28, 22. Agora Provérbios 28, versículo 22. Aquele que tem um olho mau, olha ao contrário agora. Olha o oposto. Né? Em muitas Bíblias também, no hebraico original, ele diz onde tem o olho mau, corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Então, em muitas versões da Bíblia, procura na tua se não está assim. Lá, a tua talvez não está olho mau, está lá, cobiçoso, ganancioso. Veja que todo o contexto desse versículo está dizendo disso. Do olho mau, ele corre atrás da riqueza, porque ele é ganancioso, ele é cobiçoso, o olho dele é mau. Então esse olho mau está fazendo uma comparação aqui, chamando de ganancioso, de cobiçoso. E ele então vai ser amaldiçoado. Virá sobre ele a pobreza. Veja um contrário do outro, ó. O generoso que tem o olho bom e o ganancioso que tem o olho mau. Agora a gente retoma no primeiro aqui onde a gente leu aqui, ó. Voltar lá. Não precisa voltar, vamos voltar. Ó. Se teu olho for bom, em outras palavras, for generoso, né? Tudo será iluminado. Será generoso. Porém, se tu for ganancioso, cobiçoso, o corpo todo estará em trevas. Tá vendo? Dá para entender melhor agora o contexto de um olho bom e um olho mau. Olho bom, um olho mau. Um olho bom, no caso, a pessoa é generosa. Mas o teu olho mau, ele é cobiçoso, ele é ganancioso porque ele tem o olho mau. E se o olho for mau, ganancioso, todo o corpo vai ser tenebroso. Todo o corpo vai ser em trevas. Se o olho da igreja, daquele corpo local, é mau, todo o corpo vai ficar em trevas, é tenebroso. Amém? Deu para entender isso? Deixa eu diminuir um pouco aqui, que tá dando uns piques aqui, uns clipes. Aí. Estão conseguindo entender? Quem é o olho dessa igreja? Quem é o olho desse corpo local? Quem é o olho que é responsável por iluminar a casa para que as pessoas possam ter acesso à porta? Uma pessoa aí, nós vamos ver isso na transmissão, mas tu já está entendendo. E se esse olho, esse membro dessa igreja, esse responsável, que é responsável por trazer luz para esse corpo, que é responsável por trazer luz para essa casa, é ganancioso, é cobiçoso, não tem o olho bom, todos os membros, o corpo todo está em trevas, está em Laodiceia, não enxerga nada. Por quê? Porque ele é o olho, tudo tem a ver com o olho, a entrada.
Tá conseguindo captar? Vamos ler outro versículo aqui para ter mais entendimento. Agora, um pouquinho antes, tá? Na tua Bíblia, tu pode ler Provérbios 28, versículo 20. E junta esses dois versículos aqui. Veja, o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo, ou seja, será amaldiçoado. Então, aqui tu tá vendo aqui que o homem fiel abundará em bênção, e a gente viu que o generoso será abençoado. Ou seja, que o homem fiel, ele tem relação com o generoso, com ter um olho bom. Aquele que tem um olho bom, ele é fiel. Ele é fiel. O que tem o olho mau é infiel. Ele não é fiel. Fiel no quê? Vamos falar aqui financeiramente? Tá. Ele é fiel, ele tem um olho bom. E a Bíblia está dizendo, ele será abençoado. Mas, olha, o que se apressa a enriquecer, quem é que se apressa a enriquecer? É aquele que tem o olho mau ali, ó, no verso 22, é o cobiçoso. Ele será castigado. E não só ele como será castigado, como todo o corpo que provém dessa vista vai ser amaldiçoado também, vai ser castigado. Tudo por causa do olho dele que não é bom. Estão conseguindo entender? Tudo provém do olho. Se o olho é bom, o corpo todo é iluminado. A casa toda tem luz. E tem acesso à porta. Se o olho é mau, tudo está em trevas. Não tem acesso à porta. Tudo provém do olho. Vem? Dessa fonte. Aí tu vai dizer, Tiago, mas o que tem a ver o fiel com o generoso, com aquele que tem o olho bom? Tu vai entender mais precisamente agora, nesses versículos aqui, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Tu vai ver o que tem a ver ser fiel com o olho bom, com maldição ou com bênção, tá? Mais precisamente nesse versículo aqui, ó. A parábola dos trabalhadores das diversas horas do trabalho. Bom, tão famosa essa parábola aqui. Eu resumi essa parábola para não ficar tão grande, tá bom? Acho que eu podia ter colocado tudo. Diz assim, veja, que a parábola da 11ª hora, né? Trabalho, aqueles que começaram na primeira hora do trabalho, o senhor da vinha chamou ele, vem, trabalha na minha vinha, e acertou com ele um salário, um dinheiro. E aí passou 2 horas, 3 horas, ele acertou com outros, vai trabalhar na minha vinha, e acertou com eles um dinheiro, um valor. Chegando na 11ª hora, a última hora do dia, faltava 1 hora para acabar o dia, viu uns ociosos lá, e só vai trabalhar na minha vinha, eu te acerto um valor. E quando acabou o dia, então o senhor da vinha chegou pro seu mordomo e disse, paga o salário do dia, começando da 11ª hora até aqueles, começando primeiro pelos últimos, até chegar aos primeiros. O que aconteceu? O versículo 8 diz assim, e aproximando-se a noite, Laodiceia, tragam isso para cá, tá? Diz o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, perto da hora 11, né? Da penúltima hora, receberam um dinheiro cada um. Olha só. Os que trabalharam pouco, 1 hora só, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Olha a ganância. Né? Porque trabalharam mais e estavam alegando a justiça. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. Veja, não teve diferença entre o que trabalhou 1 hora e aquele que trabalhou 11, 12 horas. Dizendo, estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, e suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a eles, amigo, não te faço injustiça, não ajustaste tu comigo um dinheiro? É um certo valor? Porque tu trabalhou 11 horas, não foi um valor que eu tratei contigo? Não foi esse valor? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Olha a generosidade. Olha a generosidade do senhor da vinha com aqueles que trabalharam apenas 1 hora. Dizendo, eu quero pagar o mesmo valor para ele que eu vou oferecer para ti. Não é meu?
O dinheiro não é meu? A vinha não é minha? Eu não posso fazer o que eu quero? Porém, vamos continuar lendo aqui. Toma o que é teu e retira-te, porque eu quero dar a este tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, ó, ganancioso, cobiçoso? O teu olho é cobiçoso, tu é ganancioso porque eu sou bom? Ali tá, em algumas Bíblias está porque eu sou generoso. Veja, é mau o teu olho porque o meu olho é bom? Porque eu tô vendo as coisas, porque eu vi coisas boas, porque eu sou generoso? Nós já lemos ali que generosidade tem a ver com um olho bom. Então tu está vendo que eles estavam achando injusto da parte do senhor da vinha igualar o mesmo salário, porque o olho, eles não estavam conseguindo ver a bondade, a generosidade do seu senhor de assalariar. Eles tinham os olhos maus, eles eram gananciosos, eles eram cobiçosos. Tá entendendo? Aos olhos do senhor, eles tinham o olho mau. E aos olhos deles, o seu senhor tinha o olho mau. Mas o senhor da vinha está dizendo, não, meu olho é bom e o de vocês é mau. Porque eu tô querendo dar para eles, vocês não estão vendo isso. Porque se vocês tivessem visto isso, mostra que vocês têm o olho bom. Mostra que o corpo de vocês está iluminado. Mostra que dentro do coração de vocês, da alma de vocês, lá no interior do espírito, na alma de vocês, há coisa boa. E vocês não estão vendo isso em mim. Vocês não estão vendo a minha generosidade. Vocês não estão vendo o meu olho bom. E isso acontece dentro da igreja o tempo todo. O dia a dia, o tempo todo. A gente, por ter o olho mau, a gente não consegue ver as coisas boas. Não consegue ver o que os outros fazem de bom. A gente já quer cobrar, já quer. Claro que tem injustiças, realmente, mas aqui não tinha injustiça da parte do Senhor, porque ele estava dizendo, eu tratei contigo esse valor. E eu tô querendo igualar ele, que trabalhou 1 hora, tu que trabalhou 12 horas, o mesmo valor. Pega o teu salário e retira-te. Porque o teu olho é mau. Tá vendo? Deu para entender o olho bom, o olho mau? Como o olho bom e o olho mau reflete, como é a janela da alma, como é a janela do corpo, é o olho. As pessoas têm os olhos cobiçosos, né? Para verem coisas, né? Por isso que a gente deve aquietar os nossos olhos, vamos dizer assim, usar um colírio, né? Como disse Jó lá, fiz um concerto com os meus olhos, né? Como estavam criticando ele, acusando ele de muitas coisas de pecado oculto, e ele disse, não, eu fiz um concerto com os meus olhos, cobiçaria, como eu colocaria meus olhos em uma virgem para cobiçar? Fez um pacto com os olhos, te aquieta. Não vai cobiçar as jovens, não vai cobiçar as irmãs mais novas, as virgens. E o que está faltando hoje é muitos membros, principalmente pastores de igreja, né? Fazer um concerto com seus olhos, né? Porque são os olhos maus. Por isso que a igreja está virada no que está virando, porque eles são os olhos maus da igreja. Pronto, já falei, né? Os olhos da igreja é o pastor. Queria falar, mas pronto. É ele que é responsável para que a luz entre e ilumine a casa. É ele que é responsável em receber a luz para iluminar o corpo todo. Não é verdade? Mas se ele tem os olhos maus, o corpo todo, a casa toda está no escuro. Laodiceia. E eles não conseguem encontrar a porta. E a porta é Cristo. Não consegue fazer com que eles entram. Eles se param, não deixam o povo entrar, nem deixam o povo sair. Tá entendendo? Porque eles estão cegados. Os olhos foram cegados dessa igreja, desse corpo local. É o que Deus disse, eu vou remover. Nós vamos falar disso na próxima transmissão, se Deus permitir, se Deus quiser. Tá bom? Então tá vendo aqui um olho bom e um olho mau? A janela do corpo os olhos são a janela da alma, a janela do corpo. Se a luz não entrar a luz ali, tudo vai ficar no escuro. Porque as igrejas estão no escuro hoje, estão em Laodiceia, não encontram a porta, porque a luz deles foram cegadas já. Não tem luz esses olhos. Esses olhos não transmitem luz, não pode absorver luz. Estão no escuro. Amém? Então deu para entender aqui, ó. Veja, ali algumas Bíblias está assim, né? Versículo 15. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, ou seja, ganancioso? Porque o meu olho é bom, porque eu sou generoso? Então entenderam o olho mau e o olho bom, tá bom? Bom, vai entender também isso falando da parábola do servo fiel. Eu não botei aqui, tá? Mas eu vou ler aqui um pouquinho só para nós entendermos, que está em Mateus 24, bem no finalzinho, a última parábola de Mateus 24 e a primeira parábola de Mateus 25, que fala a parábola do servo fiel e a parábola dos 10 talentos. Veja, para mostrar que o olho bom, o homem fiel, ele tem um olho bom.
E fala ali, né? Quem, pois, é o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, ó, fiel e prudente para dar sustento ao seu tempo, para se preocupar com os da casa, para se preocupar com os moradores da casa, veja. O pastor é o mordomo da casa. Ele é responsável por nutrir a casa, por dar o sustento no tempo devido. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, aquele servo servindo assim. Veja, ele é um servo, ele é um serviçal de mais alguém. Ele é servo do Senhor, mas ele também está para servir. O pastor é servo do Senhor Jesus, mas ele está ali para servir o povo, ele é serviçal da igreja. Muitos não gostam dessa palavra, essa expressão, mas é verdade, ele é o serviçal da igreja. Eles querem ser servos do Senhor para ser servidos pela igreja. Não, eles são servos do Senhor, contratados para servir um povo. Mas, em verdade, vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Veja que a gente leu em Provérbios, será abençoado. O generoso, ele é fiel. Tá vendo que a fidelidade tem a ver com o olho bom, ele se preocupa, ele tem um olho bom. Ele é iluminado, porque o seu olho é bom, ele sabe a vontade do seu Senhor, ele sabe o que o seu Senhor quer, ele sabe o que deve ser feito com aquela casa, quer sustentar aquela casa. Ele tem um olho bom. A janela está aberta, a luz está entrando ali, toda a casa é iluminada, toda a casa tem sustento. Sustento espiritual, sustento material, sustento carnal, sustento de todas as maneiras. Essa é a função do servo bom. Versículo 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, é o que muitos estão dizendo, vai demorar ainda o arrebatamento, vai demorar para o fim dos tempos, e começar a espancar os seus conservos, é o que a gente está vendo. Comer e a beber com os temulentos, é o que a gente está vendo, só coisas abomináveis. Aí, né? Em vez de dar o sustento, de usar as questões financeiras, de usar o recurso da igreja para sustentar aquela casa, né? A gente está vendo aí a farra do dízimo correndo frouxa, igual política. Tá? Tudo que é coisa abominável. Em vez de usar os recursos para sustentar a casa, porque que ele tem a noção de que a casa não é dele, é do seu senhor. E o que o seu senhor quer que seja feito, esse é prudente, ele é fiel. Por quê? Porque ele tem um olho bom. Mas o mal, e começar a espancar os seus conservos, veja, ele tem um olho mau, ele quer se aproveitar, ele quer gastar, ele quer usar, porque aquele recurso não é dele, é do seu senhor, tá ali para ele sustentar a casa. E começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os temulentos, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. E separá-lo-ás e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Tá vendo? O olho bom, ele é fiel, ele sustenta a casa toda. Porque ele é o responsável por sustentar. É ele que recebe a iluminação para clarear a casa toda. Mas o olho mau espanca, abusa, gasta os recursos do seu senhor com o seu proveito, achando que ele é dono. Ele é servo, ele não é o senhor. Por quê? Porque ele tem o olho mau. A casa toda fica tenebrosa. Já pensou? Aqui está mostrando, ele começa a espancar a casa toda que está aos cuidados dele. O corpo local, a igreja, está toda destroçada. Porque o olho mau, tudo está em trevas. Vamos ver outro aqui. E aqui então a gente começa a entrar. Então, realmente no nosso assunto, mais precisamente, vai ficar para a parte 2. Então, e diz assim, Isaías 29, tá? Eu vou apenas ler o verso 10 ao 13. E realmente a gente está começando a entrar agora no nosso assunto, perdendo a luz. Tu já entendeu isso? Como é que a luz é apagada? Removendo o castiçal, removendo a luz. Retirando a lâmpada, o candeeiro, o candelabro, a candeia. Apagando os olhos, cegando os olhos. Isso exprime mais aqui, resumindo, nesse capítulo de Isaías 29, versículo 10 ao 13, que diz assim, ó. O Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos. Quem? Os profetas. Veja, falando aqui do povo de Israel, o que ia acontecer por causa da maldade de Israel, por causa da condição do povo, Deus está dizendo o que ia acontecer com eles aqui. Prestem bem atenção nesses 3 versículos aqui, tá? Isso aqui diz tudo o que a gente falou até agora. Porque o Senhor derramou um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos. Veja, cegou, tirou a luz, apagou a luz. Quem? Os profetas.
Veja que Deus está falando, relacionando aqui, que a luz do povo eram os seus profetas. Assim como hoje a luz da igreja é os seus líderes. Tá entendendo? É por eles que vem a luz para iluminar o resto tudo. Vem de cima para baixo. O pastor é a luz da igreja. É a luz daquela casa. É, quer dizer, os olhos daquela casa. Ele é o órgão responsável por transmitir a luz para o corpo local. Ele é a janela da igreja. Ele não é a porta. Aí tu já entende com aquela parábola lá, né? Ele não tinha as vestes, não tentou entrar, ele não conseguiu entrar pela porta, ele quis entrar pela janela. Que muitos querem entrar pelo pastor, pelo diácono, não querem entrar por Cristo pela porta. Porta é que transmite a passagem. A janela é para te ver e localizar e achar a porta. Se tu não encontra a porta é porque a janela está obstruída, não está entrando luz. Ou não tem a candeia, né, o candelabro, o castiçal dentro daquela casa. Não tem luz. Então aqui Deus está dizendo: Deus fechou os olhos, os vossos olhos, quem? Os profetas. Veja, está comparando. Os profetas são os olhos do povo. Vendou os vossos líderes. Quem? Os videntes. Então está dizendo bem claro aqui no verso 10 que a luz do povo, os olhos do povo de Israel eram os profetas e os videntes. Assim como os olhos da igreja é o pastor, é os líderes, é os pregadores. Vamos lá. Verso 11. Pelo que toda visão, veja, toda visão vos é como as palavras de um livro selado. Olha só, que Deus está comparando. Aquele povo de Israel, vamos trazer para a igreja hoje. Toda visão na igreja é como um livro selado que se dá ao que sabe ler. E diz para ele, dizendo, ora, lê isto. E ele dirá, não posso ler, porque está selado. É como tu der um livro para alguém que sabe ler, um livro selado, e diz para essa pessoa, lê. Ele pega e diz, olha, eu não posso ler, não posso compreender, não posso entender, porque está selado. E Deus disse que é isso que ia acontecer o povo de Israel. Por quê? Por causa dos olhos, os profetas, os videntes. Então, é a mesma coisa na igreja. O povo que sabe ler tem olhos, mas não veem. Por quê? Porque os seus líderes estão cegados. Os seus líderes não têm luz. Seus olhos estão escuros. Seus olhos estão cegados. É como um livro que tu dá para alguém e eles não posso, está selado. Por que que o povo não entende? Porque não tem olho para ler. Não tem olho, que não tem pastor. Não tem líderes, não tem os pregadores de verdade que são capazes, que são a luz, que são os olhos. O corpo todo está sem enxergar, sem ler. Não sabe. Essa é a comparação que Deus está fazendo com os nossos dias hoje. Tu vê a igreja no escuro. Não consegue ler o livro selado. Porque os seus olhos, os seus pastores, estão com os olhos fechados, estão com os olhos cegados. Vamos continuar lendo aqui. Ou dá-se ao livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isto. E ele dirá, não sei ler. Está vendo a comparação? Não tem olhos para ler. Uma igreja que não tem olhos, uma igreja que está numa condição que tem um pastor, tem o olho mau, é uma igreja que não sabe ler ou que está com o livro selado. Porque os olhos não estão adequados para poder compreender o que diz na palavra. Tudo vem dos olhos. Você entendeu agora o conceito? É o que a próxima transmissão, se Deus assim permitir, nós falar. Os olhos da igreja é o pastor. A janela da casa é o pastor. É os pastores. E aqui ele fazendo essa comparação. Os profetas de vocês, os videntes, eu fechei os olhos deles, eu ceguei eles. Versículo 13. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Então, mandamento sobre mandamento, né? Regra sobre regra. Mandamentos de homens, tradição de homens. Então, para que vocês precisam de olhos para ver? Por que vocês precisam de guias espirituais? Não, eu vou tirar a luz desses olhos, eu vou remover esses olhos. Eu vou cegar esses pastores. Já que vocês só querem regra e seguir a tradição de homens, vocês querem seguir esse sistema, vocês não precisam de luz. Vocês vão tatear e vão rodear no escuro, em Laodiceia, e não vão perceber. E não vão achar a porta. Não vão sair daí. Porque os vossos líderes, que são os olhos de vocês, que são a janela da casa, não podem mais transmitir luz. O corpo todo
está em trevas. Não sabe ler o livro, não pode ler, porque não tem olhos. Tem que aprender em braille, né? A função secundária, né? Ah, é. Aí os pastores que tem que ensinar o povo a ler em braille, né? Aí já daria um outro assunto aqui também, né? Vamos continuar aqui. Então tu já entendeu? Tu entendeu, né? Que o pastor então, são os olhos, é a janela da casa. Os líderes. Através desse versículo aqui a gente compreende bem isso. Veja, a luz está relacionada, a luz dos olhos, com o batismo do Espírito Santo. Como assim, Tiago? Vamos ler aqui. Na mensagem, uma exposição das 7 eras da igreja, eu não trouxe ela, aquela azulzinha. Só um pouquinho. Só um pouquinho, irmãos. Pronto. Peguei ela. Essa mensagenzinha aqui, ó. Uma exposição das 7 eras da igreja, tá bom? Na página 318, a era de Laodiceia. Veja o que diz aqui. Aconselho-te e que unjas os teus olhos com colírio. Veja, pastor, eu sei que são os olhos da igreja. Unjas com colírio, né, com aquele óleo, para que vejas. Porque não adianta ter óleo e não poder ver, não tem luz, não transmite luz. O corpo todo, a igreja toda está em escuridão, está em trevas. Para que vejas. Ele não diz que você tem que comprar este colírio. Oh, não. Não há etiqueta de preço no Espírito Santo. Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3:2. Sem o batismo do Espírito Santo, você jamais pode ter seus olhos abertos. Olha o que diz aqui. Sem o batismo do Espírito Santo, você jamais pode ter seus olhos abertos para uma verdadeira revelação espiritual da palavra. Um homem sem o Espírito está cego para com Deus e sua verdade. Veja que o profeta está relacionando aqui que o colírio é o Espírito Santo, o colírio para os olhos é o Espírito Santo. O colírio para os olhos é o Espírito Santo para o pastor, para os líderes, para que recebam luz, possam ver, iluminar o corpo, iluminar os demais membros da casa, os demais irmãos da igreja. E está aconselhando que compre o colírio. Juntando com Isaías, então, que Deus cegaria os líderes, ou seja, eles não têm o Espírito Santo. Resumindo, tudo que eu falei aqui é isso. Laodiceia, né? Aí podemos trazer aqui as virgens nécias, né? Ouviu-se à meia-noite um clamor, saiu ao encontro, e ela saindo com as suas lâmpadas, com as suas candeias, sendo guiada pelas suas candeias, sendo guiada pelos seus ministros, os seus pastores, mas no meio do caminho faltou azeite. Elas não tinham mais luz para que elas pudessem ser guiadas nas trevas, na noite. Não levaram azeite sobressalente, um pouco mais de azeite. Seus líderes não conseguiam conduzir elas até uma parte. Elas foram até um caminho e só não dá mais para seguir adiante. Não temos mais luz, não temos mais olhos, nossos olhos não enxergam aquilo escuro. Nossos olhos não conseguem ver mais adiante para que a gente chegue até o destino do noivo. Tinham olhos para ver? Tinham. Mas já estavam, até uma determinada parte do tempo, enxergavam, mas até uma determinada parte, na parte final, não podiam ver mais nada. Os olhos já não serviam de mais nada. O guia não servia de mais nada. Não tinha mais luz para transmitir. Entendeu? Mas por que isso? Por que foram seguir essa luz? Por que foram seguir essa iluminação e não foram como as prudentes que seguiram, que foram guiadas por uma outra luz? Uma luz da verdade, uma luz correta. Veja, elas tinham o que seguir, os olhos, elas estavam seguindo a luz dos olhos. O que seus olhos estavam vendo, os seus olhos estavam sendo iluminados por essa candeia. E não faltou luz. Aí um povo todo indo em Laodiceia, por quê? Porque não tem olhos para ver. Isaías, né, que Deus cegaria, vendaria os seus líderes, os seus profetas, os seus videntes, seus olhos. Apagaria a luz dos olhos, cegaria os olhos. Entenderam? Mas agora nós vamos ver por quê. Eles tinham o olho mau. Eles tinham o olhar ganancioso. Quem tu entende que tinha o olho mau, tu vê ele que é o ganancioso? O melhor exemplo disso que a gente tem é Judas. Tinha o olho mau. Queria se aproveitar da igreja.
Querer usar os recursos da igreja em proveito próprio. É como outros pastores que a gente vê hoje, líderes hoje. Estão achando que a lua é de queijo. É o servo mau que não dá o seu sustento. Usa os recursos de Deus para gastar com o seu proveito. É o que a gente está vendo hoje aí. Homens entrando pobres, saindo rico. Com fazendas e tudo isso é mau servo. O que disse ali? Ó, vai haver pranto e ranger de dente. E ponto final. Ah, mas foi o pastor, foi grande e faleceu. Pessoal, é servo mau. Essa é a verdade. Ah, Tiago, tu tá dizendo... Eu não tô julgando. Eu tô lendo a palavra que julga. Disse que aquele que não fosse prudente e não desse o sustento daquela casa, não fez a vontade do Senhor no tempo certo, seria lançar nas trevas exteriores. Ah, esqueci de falar aqui da parábola do... Vou voltar aqui um pouquinho. Lembra a parábola dos talentos? Também, né? A primeira parábola de Mateus 25. Digo, a segunda. Né? Estava esquecendo. E fala ali, né? Né? O reino de Deus será semelhante a 10 virgens. Aqui é a parábola das 10 virgens. Porque isso também é como um homem. Tu vê que essas três parábolas, elas falam sobre, referente a ter olho, sobre visão. Sobre ter um olho bom, ter luz nesses olhos para que o corpo e para que possa chegar ao destino, enxergar as coisas. Porque é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens. Olha só, entregou os seus bens. Entregou os bens na mão de ministros, de pastores. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro 1, e a outro deu, conforme a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo partido, aí ele começa a chamar cada um segundo o seu talento, o seu dinheiro. E teve aquele que escondeu o talento, que não fez a vontade do seu senhor, que soube o que era para fazer e não fez, escondeu o talento, escondeu o dinheiro. Né? E a gente sabe o que acontece, chamou ele, tirou o talento dele, tirou o dom dele, também o dom, e deu para outro que tinha mais, né? Porque não soube usar. E ele foi jogado então nas trevas exteriores, vai ficar para a tribulação, onde haverá prantos e ranger de dente. É o que está acontecendo com muitos ministros. Não conseguiram administrar os bens, não conseguem administrar os dons espirituais. A igreja, os recursos financeiros, Deus está tirando, está dando na mão de outro, está tirando o povo deles e colocando na mão do outro. Porque são maus servos, têm um olho mau, são cobiçosos, gananciosos. Não sabem guiar um povo. E aqueles que estão sendo guiados por eles estão em trevas que nem ele, porque eles não têm olho. Ou que nem Sansão. Não têm olhos. Como eles podem guiar o povo? O único olho que eles conseguem ver é o olho da ganância. É o olho mau, como a gente já viu aqui. Vamos voltar para lá. Tá? Bom, então, já percebeu que o fato de o olho está relacionado com o batismo, né, do Espírito Santo, como a gente leu aqui. Sem o batismo do Espírito Santo, a pessoa jamais pode ter uma revelação correta. Amém? Opa, tô fazendo confusão, que coisa. Ah, né? Então não consegue ler o livro do que disse Isaías, porque o povo não tem o Espírito Santo, eles não sabem ler, está selado, não tem olhos. O pastor não tem o batismo do Espírito Santo, a igreja não tem olhos para ver. Deu para entender? Pouco, não tinha como não falar desses olhos. O próximo assunto que nós vamos falar. Então, irmãos, era isso mesmo, né? Eu quis trazer isso aqui para vocês. O que está acontecendo no meu computador aqui? Enfim mesmo. Falar um pouco, né? Perdendo a luz, né, disso. E daí nós vamos ver por que na próxima, por que foi removido a luz, por que Deus te removeria o castiçal, por que esses pastores teriam um olho mau, tu já viu que são os líderes, né? Por que Deus, então, o povo para a igreja, Deus vendaria, Deus tiraria os olhos
da igreja, que são os líderes, deixaria eles cegos. Eles são os olhos, não tem outro órgão do corpo que enxerga nos seus olhos. E eles são os líderes, os pastores, os ministros. O corpo todo estaria em trevas por causa do povo. Então nós vamos ver por quê, que há uma maldição sobre isso, que eles seriam cegados no tempo final, porque alguma coisa aconteceu. O povo é assim, como diz a Bíblia, como é o sacerdote é o povo. Por que o pastor é daquele jeito? Porque o povo é daquele jeito. O povo é daquele jeito porque é guiado pelo pastor, que é daquele jeito. Bem? Então, ficar apenas com isso hoje, terminamos aqui. Eu disse que ia ser curto. Para a gente poder entender um pouco essa função dos olhos, o olho bom e o olho mau. Amém? Então, vocês podem meditar sobre isso. Tem muita coisa que pode ser falado. Né? Os olhos, eles exprimem isso, são fontes, né? Como fontes, então eles expressam sentimentos, eles são a janela, é a janela do corpo, né? Como diz o poeta ali, o Edgar Allan Poe, é a janela da alma e é a janela da casa. Amém? Fiquem com isso apenas hoje e, se Deus permitir, nessa semana eu estarei fazendo então a segunda parte. Nós vamos continuar. Bem? Vamos fazer uma oração? Poderoso Deus, Senhor Jesus Cristo, amado Mestre, gracioso Deus. Obrigado por essa transmissão, Senhor. Consegui ficar um tempo bom, muito obrigado. E expressar e mostrar tudo aquilo que eu tinha aqui, Pai. Mas só Tu pode abrir os olhos espirituais desse povo e dar um entendimento. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós despedimos de Ti agora e pedimos a Tua bênção, que o Senhor abra, sim, os nossos olhos espirituais, que a casa seja iluminada, Pai. Que esse corpo, que os corpos locais entrem em luz através desses ministros. Abra bem os olhos desses pastores, Pai, para que eles recebam a luz e que a casa toda seja iluminada e que eles possam encontrar a porta, que é Tu, Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, eu peço, Pai, que todos possam ter um domingo abençoado e uma semana que entra abençoada, Pai. Cura, liberta cada um. No nome de Jesus Cristo eu te peço. Para honra e glória teu precioso nome, Pai. Amém. Amém. Vão em paz. Tenham uma boa semana em nome de Jesus Cristo. Amém. Espírito Santo.